Boa noite, amigos. Inicia-se uma nova semana, último dia do mês de novembro, iniciando o mês de dezembro. E nós vamos iniciar também um capítulo novo do livro Boa Nova, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, capítulo 17, Jesus na Samaria. Nesse capítulo vai narrar o encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó. Isso está narrado no Evangelho de João, capítulo 4, mais especificamente do versículo 9 em diante. Esse encontro de Jesus com a mulher na região de Samaria, onde ali trava um diálogo. E depois desse encontro, Jesus terá um desdobramento com 3 discípulos. Hoje nós vamos ficar com o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Então diz a psicografia de Francisco Cândido Xavier: descendo Jesus de Jerusalém para Cafarnaum, seguido de alguns dos discípulos, nas suas habituais jornadas a pé, alcançou a Samaria, quando o crepúsculo já se fazia mais sombrio. Interessante que aqui destoa de uma tradução que eu peguei hoje, de João Ferreira de Almeida, tradução de João, capítulo 4, versículo 9 em diante. Ele fala por volta do meio-dia, e aqui Humberto de Campos está narrando que é no final do dia. Portanto, final de ciclo de trabalho, final de ciclo das atividades puramente materiais, é que encontra-se Jesus com a mulher samaritana próximo ao poço de Jacó. Felipe, André e Tiago, estando com muita fome, deixaram o mestre a repousar junto de uma pequena herdade, de uma pequena propriedade, fazenda, e demandaram um lugarejo próximo em busca de alimentos. O Messias, olhando em torno de si, reconheceu que se encontrava ao lado da fonte de Jacó. Pai Jacó é um dos grandes descendentes da tribo de Israel, e que naquela herdade, próximo ali a uma cidade, se eu não me engano, de Siscar, construiu, cavou um poço, de onde aquela comunidade, naquele oásis, obtinham não só a água para si, como também para os animais. Lembrando que é uma região desértica. Então, onde ocorre um poço, ali é um verdadeiro oásis, ali onde se encontra verdadeiros movimentos, não só de vida material, como também o encontro de Jesus com a mulher samaritana ali é um simbolismo de uma vida renovada, de novos padrões de conduta e de vivência. É um oásis no meio desse tumulto da selva material, de construção, de cimento em que nos encontramos. Porque só tem sentido em estudar Evangelho se nós trouxermos ele para o nosso dia a dia. Nós não estamos ao pé do poço de Jacó, mas nós estamos ao pé de um novo movimento, ao próximo de uma fonte nova, a qual podemos beber, para nós conseguirmos transitar nesse movimento de transformação em que a terra, as instituições, os seres estão transitando. Então, tragamos para os nossos dias. Esse encontro da mulher samaritana é bem o nosso encontro com o Mestre Jesus. Envolvida nos reverberos do sol que ia ceder lugar à sombra da noite, que se aproximavam, uma mulher acercou-se do antigo poço e observou que o mestre lhe ia ao encontro. Aí nós ficamos pensando, tudo que está no Evangelho tem um sentido. Aí nós ficamos pensando, na parábola, por exemplo, do bom samaritano, também Jesus utiliza
uma figura de linguagem de um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Veja que é um homem que não tem nome, que não tem qual é da tribo que ele pertence, apenas a localização que é na Samaria. Aqui vamos encontrar também, na Samaria, uma figura, não mais na parábola, mas sim numa vivência de Jesus, num encontro real que aconteceu do mestre e que ficou registrado pelo evangelista João, mas também uma mulher sem nome. Portanto, simbolizando tanto na parábola do bom samaritano quanto aqui na mulher do poço de Jacó, que pode ser qualquer um de nós. No entanto, aqui a figura feminina nos traz a seguinte questão, que devemos nos vincular às questões do sentimento, porque é isso que o simbolismo feminino da mulher nos traz, que é um encontro não de razão, mas é um encontro de sentimento. O que vai acontecer entre Jesus e a mulher samaritana é bem o nosso encontro, mas não o nosso encontro racional, mas sim um encontro de sentimento, né? Um encontro em que nós devemos nos posicionar para compreender, junto à água, que é o simbolismo da mudança, do espiritual, o que significa esse encontro de Jesus com a mulher samaritana, nos posicionando como nós sendo a mulher samaritana. Mesmo que sejamos homens, não é Jorge, não é amigos que se encontram ouvindo, mesmo que sejamos agora provisoriamente revestidos do corpo masculino, porém, na busca da sensibilidade, mesmo estamos inseridos no papel masculino. Ficou claro? Então, esse encontro que nós vamos narrar é entre Jesus e nós, mas não nós, razão, mas sim nós, sentimento. Abramos o nosso coração para que esses ensinos possam fazer sentido para nós. Então, Jesus ia ao encontro dessa mulher samaritana, com a bela e costumeira placidez do seu semblante. Então, dirige-se Senhor Jesus, o Cristo encarnado, ao encontro da mulher, no que é comum de espíritos superiores. Costumeira, quer dizer, não muda, é sempre assim. Placidez do semblante. Espíritos que já têm o seu coração serenado, porque compreende todos os movimentos humanos da Terra, de todas as instituições humanas da Terra, que são equivocadas e que para muitos de nós desequilibra, perturba, nos deixa até somatizado em forma de doenças e dores, o que observamos na política, o que observamos nas relações humanas, o que observamos nas instituições, que é um equívoco, porque isso são experiências equivocadas que um dia todos nós teremos que abandonar quando tomarmos consciência do que é real, do que é verdadeiro, alinhando os nossos pensamentos com Deus, nosso Pai, e não hajamos mais na horizontalidade das relações puramente humanas e inconsequentes. Então, se nos colocarmos nesse momento como a mulher samaritana, com o nosso campo do sentimento aberto, vamos mergulhar nesse diálogo de Jesus com ela. A mulher dirige assim a Jesus: como, sendo tu, judeu, me pedes um favor a mim, que sou samaritana? Interrogou surpreendida. Então, o cenário é o seguinte: Jesus se dirige a ela com a placidez de um espírito superior, que é o que todos nós estamos buscando, e pede água. Agora, acontece que existe uma grande divergência religiosa, política e social entre judeu e samaritano. E a divergência é meramente de cunho cético-religioso. Assim, o judeu acha que deve render culto a Deus no Templo de Salomão, lá em Jerusalém. E só lá se pode render culto ao Senhor seu Deus. Já os samaritanos
que é uma tribo bem afastada da Judéia, portanto, ficaria incapacitado o pessoal da Samaria ficar em trânsito para render culto a Deus. Então, constrói um templo no Monte Guizarim, onde então o samaritano rende culto a Deus. E somente por essa divergência religiosa, cética, incoerente, é que estabelece uma grande divergência entre samaritanos e judeus. Por isso que a mulher samaritana se dirige a Jesus nesses termos. Como você, judeu, me pede água? Não devia nem estar conversando comigo. É mais ou menos assim. Jesus descansou na interlocutora o olhar tranquilo. Tá vendo o que é característica de espírito superior? Placidez no semblante. Olhar tranquilo, que não se abala diante dos movimentos puramente humanos que vão passar a qualquer momento, à medida que os seres forem tomando consciência, forem expandindo a consciência, a luz que já possuem. Esses equívocos vão dando lugar a uma postura mais sintonizada com o que é real, com o que é verdadeiro, com o que é válido para hoje, para amanhã e para a eternidade. Então Jesus responde à samaritana: os judeus e samaritanos terão porventura necessidades diversas entre si? Olha que maneira mais bela de fazer um ser aprender, através de questionamento. Jesus então leva a um plano de expansão de consciência daquela mulher que está aberta no campo do sentimento ao entendimento, por isso uma mulher, leva à seguinte pergunta: mas por acaso samaritano e judeu têm alguma necessidade diferente? Ou seja, os dois não precisam de água? Os dois não são, do ponto de vista material e também do ponto de vista espiritual, da mesma origem? Ou seja, de Deus, nosso Pai? E teriam, por acaso, sendo da mesma origem, sendo todos filhos de Deus, necessidades diferentes? Continua Jesus. Bem se vê que não conhece os dons de Deus. Olha só, se alguém acha que um é diferente do outro, ou que o outro é diferente de mim, do ponto de vista de ser da mesma origem, do ponto de vista de ter acesso às mesmas vantagens, sendo filho de Deus, isso é um equívoco. Por isso, então, que Jesus coloca para a mulher samaritana que bem se vê que não conhece os dons de Deus. Porque para Deus só existe um único Filho. Está lá na Trindade Universal, Pai, Filho e Espírito Santo. Filho não está no plural, está no singular. Porque só existe para Deus, nosso Pai Celestial, um único Filho. A filiação toda, os quaquilhões, sei lá, quinquilhões de seres, da qual a Terra só tem 7 bilhões e meio de encarnados, e deve ter aí, contando os desencarnados, uns 21, 25 bilhões de seres. Isso é uma pequena porção diante da filiação divina, e, portanto, para Deus não há nenhuma diferença. Este é um dom de Deus. Todos os seres da criação são iguais. Todos são filhos. Esse é um dom de Deus. Portanto, a mulher samaritana, tal qual nós, que ainda temos restrições para ciclano, beltrano, aqui e acolá, achando ele diferente, ele bonito, ele feio, ele me maltratou, ele é ignorante, ele é mau, ele é um suicida, ele é um homicida. Quando a gente coloca formas nas pessoas, rótulos nas pessoas, nos seres, isso mostra que nós não conhecemos os dons de Deus, que são todos iguais para Ele. Continua Jesus no diálogo com a mulher samaritana. Se houvesses guardado os mandamentos divinos, compreenderias que te posso dar da água viva. Olha só. Jesus estabelece um diálogo que ela vai entender. Cabe a nós agora nos posicionarmos para compreender, mas ele se dirige a ela agora e diz o seguinte:
Sabes você, já é de tradição, já há séculos em que teve a primeira revelação de Moisés, e sabe, se guardasse os mandamentos divinos, que o Cristo Jesus pode nos dar uma água que mata a sede para a eternidade. A mulher samaritana, então, inquire, pergunta para Jesus: que vem a ser essa água viva? Onde a tens? Se a água aqui existente é apenas desse poço, acaso serias maior do que o nosso pai Jacó, que nola deu desde o princípio? A mulher está se referindo à água material, oriunda de um poço, fundada por um ser na genealogia do Cristo lá atrás como um ancestral. O poço que foi perfurado por Jacó, o pai Jacó, de uma descendência de seres daquela antiga Palestina. E está levando a prova ao Mestre Jesus, fazendo a seguinte colocação: serias maior do que o pai Jacó? Jesus então responde: mulher, a água viva é aquela que sacia toda sede, vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. Vamos parar aqui, tem muita coisa para a gente comentar. Primeiro, há pessoas que interpretam esse mulher de Jesus como sendo um desdém. Não. Para a época de Jesus, para os costumes de Jesus, mulher é o mais alto grau de reverência a um ser do sexo feminino. Porque, não sei se vocês sabem, mas naquela época, né, há mais de 2000 anos atrás, mulher nem tinha cérebro, segundo a cultura reinante na época. Porque mulher, para ter cérebro e direitos, é uma coisa bem mais recente na história da humanidade da Terra. Então, quando Jesus se refere à mulher, está lhe trazendo o mais alto título que à época poderia ser conferido a um ser que revestisse um corpo de carne do sexo feminino. E continua: a água viva é aquela que sacia toda sede. A água viva não é a água material do poço ou da garrafa de água que a gente compra. Essa é a água material. Essa é a água que a mulher samaritana estava fazendo uso. Mas Jesus estava falando de um outro tipo de água. A água viva é aquela que sacia toda a sede, que vem do amor infinito de Deus e santifica a criatura, ou seja, é um manancial inesgotável que parte de Deus nosso Pai e que nos sacia a sede, a fome, não que o corpo biológico tem, mas de nossas almas, que buscam as verdades universais e eternas. Podemos estar saciados na boca física, podemos não ter sede fisicamente. Aliás, quando estamos muito saciados das questões materiais, nós nos sentimos em vazio, porque nos falta as coisas espirituais. Ao que leva o ser a se sentir amado, querido, olhado, como uma alma imortal. É dessa água que Jesus está se referindo, da água viva, do manancial de vibrações, de conhecimentos, de sentimentos, que emana de Deus nosso Pai ao nosso encontro, para que venhamos a vivenciar aqui na Terra com mais plenitude, saindo acima do nosso campo de batalha puramente material. É essa água que emana de Deus, que descendenta a sede para a eternidade
e que santifica as criaturas, ou seja, beber na fonte divina, o que somos, o que é que fazemos, qual o nosso propósito. É essa água que o Cristo Jesus veio trazer. Aliás, veio nos lembrar, porque como originamos de Deus, nosso Pai, nós já temos tudo isso em nós. Mas por uma questão de escolha, nós escolhemos afastar dessa fonte para viver experiências puramente materiais, que nos deixam com fome e sede, e não há nenhum alimento e nenhuma água que mata, porque nós nos afastamos da fonte da água viva, que é o amor infinito de Deus para conosco. Nós escolhemos viver situações, sentimentos, experiências ilusórias, em vez de vivenciarmos, sentirmos, pensarmos no que é real, no que é lídimo, no que não vai passar nunca. Eis nosso grande dilema aqui na Terra: viver experiências materiais, mas buscando os aprendizados de cunho espiritual para a alma imortal. E nessa caminhada nós oscilamos entre o que é ilusório e o que é real. Mas estamos sempre sendo acompanhados por Deus e sempre nos traz os sinais, se estamos equivocados e devemos mudar a caminhada, ou se estamos na caminhada alinhados com Deus. Não estamos desamparados, sempre acompanhados, sempre tendo a oportunidade de acesso à água da vida. E envolvendo a samaritana no doce magnetismo do seu olhar, continuou: vira um terceiro atributo de um ser espiritual superior, semblante plácido, um doce olhar e também, vamos olhar aqui, que eu já até esqueci, olhar tranquilo. Isso é característico de seres que já têm aquisições oriundos de ter bebido essa água viva. Olhar, semblante, sereno, plácido e, como diz aqui, um magnetismo que irradia e atrai o semelhante para fazer igual, porque esses seres que têm um magnetismo superior, eles arrastam em forma de exemplificação aqueles seres que ainda estão cambaleantes no processo de evolução. E envolvendo a samaritana no doce magnetismo do seu olhar, o Mestre Jesus assim fala para ela: esse poço de Jacó secará um dia, no leito da terra, onde agora repousam suas águas claras. A serpente poderá fazer seu ninho. Uau! Olha que simbolismo. Não sentes a verdade de minhas afirmativas ante a tua sede de todos os dias? Não obstante levares cheio o cântaro, voltarás logo mais ao poço, com uma nova sede. Entretanto, os que bebem da água viva estarão eternamente saciados. Para esses, não mais haverá necessidades materiais, que se renova a cada instante da vida. Perene conforto lhes refrescará os corações pelos caminhos mais acidentados, sob o sol ardente dos desertos do mundo. Nossa, essa fala é divina. Vamos ver se a gente consegue, com as nossas limitações, tentar trazer para os nossos dias, para que possamos sentir e beber na fonte dessa água viva o que nós precisamos para nosso consolo e esclarecimento, e que possamos sair hoje renovados,
com essa ideia da água viva. Então vamos lá. Jesus está fazendo um paralelo entre o que é material e o que é espiritual. O que é material, o poço, a construção, onde se consegue água H2O para matar a sede material que os seres encarnados têm. E ele diz assim: o poço um dia secará. Ou seja, tudo que não é real, tudo que não é verdadeiro, um dia deixará de existir. Tudo que foi ilusão do ego, de mente que pensa equivocadamente, que sente equivocadamente, isso deixará de existir um dia. Secará como todas as questões materiais. No leito da terra, onde agora repousam suas águas claras, esse poço secará. Mas Jesus continua com uma simbologia. Olha, o que tem a ver a água do poço material que secará e a serpente poderá fazer seu ninho? Serpente é um simbolismo das coisas materiais mais rasteiras. Tanto é que serpente é ondulosa, não tem nem patinhas para se afastar da terra, mostrando que o abdômenzinho dela rasteja no chão, de forma que é o simbolismo das coisas mais rasteiras da terra, das coisas mais mundanas, das coisas mais materiais, ilusórias, de sono, que a humanidade da terra bem está se utilizando no mais alto grau na atualidade. O comer, dormir, beber, o sexo, diversão, divertimento, sem consciência, o matar, o roubar, o usurpar, o prejudicar. Isso é o simbolismo da serpente. É onde as nossas ondas de pensamento estão mais próximas e rastejantes ao solo. Então, o que Jesus está falando? Que a água material, aquilo que a gente busca aqui na Terra, como que aplacar a nossa sede de espiritualidade. Então, quando buscamos puramente o emprego, o dinheiro, o divertir-se, a experiências puramente humanas, além de que vai passar, porque isso não é real, isso são só instrumentos, ferramentas para que venhamos a cair a nossa ficha do que é lídimo, do que é verdadeiro, do que é real, e além do que vai secar, ainda é motivo para que as serpentes se instalem. Então, quando permanecemos apenas nas buscas materiais, o que não é real, o que não é verdadeiro, vai se instalar, de forma a criar um ninho, de forma a produzir frutos da iniquidade, com cargas de sofrimentos, de desesperação, de desânimo, mais cedo ou mais tarde. Por isso que Jesus está fazendo essa comparação, essa pequena parábola, essa pequena alegoria, para dizer para a mulher samaritana do passado, mas para nós do presente, que não nos deixemos levar somente pelas ilusões. Não nos deixemos, senão será ninhos de serpente, a produzir muitos pensamentos, sentimentos que nos trarão circunstâncias materiais e espirituais lastimáveis para nós. E nos faz uma convocação. Não sentes a verdade de minhas afirmativas? Ante a tua sede de todos os dias, quem é de nós que aqui não está cansado de algum ângulo de nossa vida? Seja porque a idade já chega e a gente percebe que as nossas buscas não trouxeram serenamento interior.
Quem de nós, pode ser o mais jovem que for, já não teve alguma desilusão? Já viu que aquilo que buscava, que era um âmbito material, não tem sentido? Então, Jesus está nos trazendo essa consciência. Não obstante, levares cheio o cântaro, quer dizer, vai lá, busca emprego novo, busca dinheiro, busca diversão, e sai com o cântaro cheio disso, fica até madrugada nas festas, consegue se enriquecer depois de décadas de trabalho árduo, mas voltará logo mais ao poço com uma nova sede. Por quê? Porque forma um ninho, né? Um ninho de serpentes. E aí teremos que buscar novas fontes de prazer, porque aquele não vai ter mais. Mais dinheiro, não sei para quê, porque não já tem dinheiro para o resto da existência, para 2, 3 gerações seguintes, mas ainda continua a buscar. Viram o que é o ninho de serpentes? O ninho é simbolismo de que brota, de que vem cada vez mais ilusões. Quanto mais ilusões tem, mais ilusões se busca, mais se perde tempo na existência material, que deveria ser usado para se tomar consciência e se buscar a água viva que nos dará saciedade pela eternidade. Para esses não mais haverá necessidade material, para esses que buscarem a água viva. Até as necessidades materiais vai deixar de existir, porque vai se tornar um espírito redimido, não vai precisar nem pegar corpo de carne para reencarnar. Mas vamos pensar nessa atual existência mesmo. Vai reduzindo as nossas necessidades. A gente vai diminuindo as nossas ilusões. Do tipo, chegou a idade, os mais conscientes vai ver, nossa, quanta busca, iniquidade eu tive. Por que eu trabalhei tanto? Para que eu me matei tanto? Sendo que agora eu preciso de tão pouco, porque a saúde física já foi consumida por essa busca. E a única coisa que eu precisaria era da saúde física, da qual eu dissipei buscando uma coisa que é ilusória. Entendeu? O que é real, o que é verdadeiro. Isso é que nós devemos buscar, para não ficarmos na sede que não sacia nunca. Perene conforto quando buscamos a água viva, refrescará os corações pelos caminhos mais acidentados, sob o sol ardente dos desertos do mundo. Então, quando a gente tem a água viva, pode acontecer tragédias, pode acontecer desastres, pode sermos mal vistos até no meio da nossa família, como insensíveis, como estranhos, porque não nos esvaímos nos vícios do beber no final de semana e no churrasquear o tempo todo. Não que a confraternização em família, do alimentar-se junto, não deve ser feito, mas essa busca constante, sem se ter a busca da água viva, vai acontecer isso que aqui o Mestre Jesus está falando. Se não buscarmos a água viva, do que é lídimo, do que é real, nós vamos permanecer nos caminhos dessa vida com muitos acidentes, com o sol ardente dos desertos do mundo, com o sol ardente das necessidades materiais, com o sol ardente das amizades que não são verdadeiras, com o sol ardente das buscas materiais que nos farão cada vez mais nos precaver de não perder das coisas materiais, medo de ser roubados. Ou seja, e não buscarmos a água viva dos valores que é válido hoje, amanhã e toda a eternidade, nós perambularemos por esse mundo, por esses caminhos, com uma secura de alma,
que é difícil de explicar, porque não está aqui nesse mundo a resposta, nesse mundo material, mas sim nas experiências místicas, espirituais, de alma, ali que a gente obtém as respostas que matam a sede de nós, almas imortais. Na quarta-feira nós continuaremos esse diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Abraços fraternos, amigos.